Boa noite. Eu estou um pouco esquecida hoje, eu acho que eu não cumprimentei vocês, né? É um efeito de um remedinho aí. Desculpa, pessoal. Então, boa noite, senhora presidente, boa noite, meus nobres colegas e todos que se fazem presentes nessa casa. O meu suplente e irmão Herman, né? Que está sempre aqui dando uma força. Todos que estão nos assistindo. Eu tenho pouca coisa para dizer. Eu tenho que falar do Rally, né, que fez o repasse de 110 mil ao hospital. Eles superaram o valor do ano passado. Eu só tenho que dizer o seguinte, eu tiro o chapéu para esse Jeep Clube, porque isso é feito com tanto empenho, isso é feito com muita garra, e isso é feito com muita clareza. Tudo é esclarecido e feito prestação de contas e é colocado para o hospital. Então, eu acho que essa equipe merece os nossos parabéns. Eu não vou denominar nome das pessoas para não correr o risco de deixar alguém fora disso. Mas eu acho que isso é um clube de serviço. E todo esse trabalho tem resultado para o hospital. E a saúde sempre em primeiro lugar. Então, eu não poderia deixar de agradecer ao Jeep Clube. Houve também, na sexta-feira, a Conferência Municipal dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes no Centro de Excelência. Foi a 10ª edição. Esse encontro contou com a participação de 160 participantes, representando diversos órgãos e entidades do município. O objetivo era de propor ações para alcançar na proteção de crianças e adolescentes. E o tema principal avaliou o cenário pós-pandemia e os impactos da vida das crianças e adolescentes, além de avançar nas políticas públicas das demandas presentes. Os parabéns ficam a toda a equipe que organizou o evento. Eu passei com o Maneco, o Cassinho estava lá a maior parte do tempo. Eu sempre tenho que pedir desculpas aqui, porque nós, vereadores, muitas vezes temos no mesmo dia várias atividades. Mas a gente percebe que lá o povo é unido e as coisas acontecem. Eles dividiram o trabalho em grupos e eles tinham lá crianças, adolescentes, o pessoal que os instruiu. Então, foi um trabalho realmente eficaz. Parabéns a todos. E quanto também ao dia 26/10, os servidores dos sindicatos públicos euronegrinhos realizaram aqui uma assembleia, onde foi apresentado estudos do Fundeb, onde nós, alguns vereadores, estivemos presentes, ouvimos e ficamos de estudar. Mas eu fico muito preocupada com esse plano de carreira. Claro, sempre estudar, mas chegar numa conclusão. Então, é uma comissão que existe, nós queríamos fazer assim, né, jus a conhecer essa comissão, como isso está acontecendo, em que pé está, porque nós somos da classe, e mesmo que não fôssemos, nós temos que lutar por todos. Aí eu ouvi tudo, eu anotei o que eu pude anotar, eu tive algumas dúvidas. É claro, nós precisamos unir a equipe dos professores. Eu sou professora e sei que isso não é fácil. Eu tenho que concordar com isso. Eu participei antigamente, até de greves, onde nós começávamos com uma porção de pessoas e daqui a pouco nós estávamos em 3 ou 4. Mas a luta continua e esse pessoal de carreira precisa receber o que é, né, que eles fazem jus, sim, como os iniciantes também. E preciso me manifestar, eu não sou muito disso, mas eu preciso colocar aqui, que é claro que nós, né, tivemos a eleição no domingo,
E quanto a essas eleições, eu entendo enquanto vereadora, enquanto professora, e isso não precisa ser professor para entender, porque nós aprendemos isso na escola, que nós tivemos uma democracia, e a democracia é o exercício do poder público por parte do povo. E as características da democracia: a garantia da liberdade individual, aconteceu. A liberdade de opinião e expressão. A liberdade de eleger seus representantes, independente do regime político. A igualdade de condições, direitos políticos e oportunidades favoráveis entre os indivíduos. Os princípios dessa democracia: soberania, cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho, da livre iniciativa, o pluralismo político. E num parágrafo único da nossa Constituição diz assim: todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos da Constituição. Diz isso no artigo 3º. Sabemos que foi uma eleição muito apertada, né? Que o Lula vai governar, segundo ele, para 215 milhões de brasileiros e brasileiras, e não apenas para aqueles que votaram em mim, diz ele, já em seguida, quando ele foi anunciado como o nosso presidente. Que, como ele afirmou, acabe essa miséria, acabe então o desemprego, a família volte a viver dignamente. Vamos aguardar, né, que penso que o país precisa disso. Porém, é claro, nós percebemos nitidamente que 50% do país votou nele, quase 50% no Bolsonaro. Isso aí é um fato, assim, acho que é a primeira vez que aconteceu alguma coisa tão próxima, né? E a gente espera, então, que realmente isso aconteça. Porque hoje eu li uma frase assim e fiquei pensando. Primeiro eu penso que Deus tenha colocado nas suas mãos sobre o Brasil, para que Ele, Deus, a pátria, a família, a liberdade, tenham sido eleitas para o bem do Brasil e dos brasileiros, como diz um amigo que postou hoje no Face. Isso é o mais importante, mas que nós vamos cobrar, sim. E que as pessoas boas, quando ofendidas, porque algumas foram ofendidas, ficam em silêncio, não porque não saibam como se defender, mas porque estão cientes que descer ao mesmo nível dos imbecis ofende a sua inteligência. Mensagens e reflexões. Com isso, eu não descarto que nós vivemos num país democrático e é assim que funciona. Só que agora nós temos 50% do Brasil dividido e 50% do Brasil cobrando e em cima dessas atitudes que foram prometidas pelo governo. É claro que a gente respeita isso, respeita e vai cobrar. Agora, ninguém tem o direito de ofender a outra pessoa por ser de determinado governo ou outro. Isso nunca. E eu vi muitas amizades se desfazerem por política, um percentual muito grande. Vê se isso é humano num Brasil, num país enorme, com tanta potência, com tanta gente. Nós somos o 5º maior país do mundo e agora a gente tem aquela insegurança. Eu sou sincera em dizer, eu votei no Bolsonaro, eu sou Bolsonaro. Claro que Deus ajude e ilumine o que ganhou a eleição, que as coisas aconteçam. Por quê? Porque o resultado
é o progresso e é a vida dos brasileiros. E aí, se um se lascar, nós todos vamos nos lascar juntos. Isso não é justo, né? Vamos torcer para que a coisa aconteça, para que o Congresso esteja presente, para que não se faça mais roubalheira, que não se tire mais sarro das pessoas. Sabe essa história da picanha que deixa a gente triste? Porque, meu Deus, picanha a gente já não comia antes. Isso aí é só para iludir o povo, gente. Nós vamos trabalhar da mesma maneira. Vamos lutar do mesmo jeito. Então, eu só peço a Deus assim que ilumine esse povo brasileiro e esse presidente que lá está. Que nós possamos, né, viver felizes e que esse Brasil seja abençoado por Deus. Obrigada a todos. Obrigada, Rose. Me dá uma parte. Rose, parabéns pelas palavras. E me dá um remedinho desse também para mim. Com a palavra, a vereadora Flávia.